Vamos lá, começando a nossa revisão de direito civil com dois temas essenciais: domicílio e bens. Para começar, vamos direto ao que é domicílio. Então, primeiro tópico, domicílio da pessoa natural. E olha, para o direito, isso é bem mais do que simplesmente o lugar onde alguém mora, viu? É, na verdade, o local onde essa pessoa é legalmente encontrada para responder por suas obrigações. E aqui já vem a primeira distinção que é importantíssima: a diferença entre domicílio e residência. Pensa assim: residência é o local físico, uma relação de fato. Agora, domicílio é outra história. É o endereço oficial da pessoa para o mundo jurídico, o lugar onde ela tem a intenção de ser encontrada. É a sua sede jurídica. E o que transforma uma residência em domicílio é o famoso ânimo definitivo. Guarda bem esse termo. Ele é o elemento subjetivo, a intenção de fazer daquele lugar a sua base jurídica permanente. Não é só estar lá, é querer fixar ali o centro da sua vida jurídica. Bom, existem três princípios que a gente precisa saber. Primeiro, o da cogência. Ninguém pode viver sem um domicílio. É obrigatório. Segundo, o da pluralidade. Sim, uma pessoa pode ter mais de um domicílio. E terceiro, o domicílio aparente, ou ocasional. Para quem não tem residência fixa, tipo um artista de circo, o domicílio vai ser onde a pessoa for encontrada. Simples assim. E os tipos de domicílio são dois. Tem o voluntário, que é aquele que a pessoa escolhe por conta própria. Pode ser o geral, para tudo na vida, ou um especial, que é aquele que se elege num contrato, por exemplo. E tem também o domicílio legal ou necessário. Esse não tem escolha, é a lei que impõe. E o Código Civil, lá no artigo 76, já dá a lista de quem tem domicílio legal. A ideia é garantir a segurança jurídica. Por exemplo, o domicílio do incapaz é o de seu representante. O do servidor público é onde ele trabalha de forma permanente. O do militar, onde ele serve. A lógica é sempre ter um ponto de referência estável. Certo, já vimos a pessoa natural, mas e as pessoas jurídicas, como empresas e governos? A lógica de ter um endereço legal também se aplica a elas. Vamos dar uma olhada. Para as pessoas jurídicas, o raciocínio é parecido. O domicílio é o seu centro de decisões, a cabeça da entidade. Então, para a União, é o Distrito Federal. Para os estados, são as suas capitais. E para as outras empresas, geralmente é a sede da diretoria, aquele endereço que está no estatuto, sabe? O objetivo é sempre o mesmo: ter um lugar certo para encontrar a entidade legalmente. E atenção aqui! Lembra da regra da pluralidade de domicílios? Ela também vale para as pessoas jurídicas. Se uma empresa tem várias filiais, cada filial é considerado um domicílio para os atos e negócios feitos ali. Isso é muito importante, principalmente para definir a competência de um processo judicial. Ok? Fechamos domicílio. Agora vamos para o segundo grande assunto: bens. E a primeira grande divisão que a gente precisa entender é entre bens públicos e privados, porque o dono do bem muda completamente as regras do jogo. Os bens públicos têm proteções especiais. São duas que a gente não pode esquecer. Primeiro, a impenhorabilidade. Isso quer dizer que eles não podem ser tomados para pagar dívidas do Estado. Essas dívidas são pagas de outro jeito, via precatórios. E segundo, a imprescritibilidade. Ninguém, absolutamente ninguém, pode se tornar dono de um bem público por uso capião, não importa há quanto tempo ocupe. O artigo 99 do Código Civil classifica os bens públicos em três tipos. Primeiro, os de uso comum do povo. Pensa nos rios, nos mares, nas praças, abertos para todo mundo. Depois, os de uso especial. Esses estão ligados a um serviço público, como o prédio de uma repartição ou um veículo oficial. E por último, os dominicais, que são o patrimônio público que não tem uma destinação específica. E por que essa classificação importa? Porque aqui está o pulo do gato. Em regra, somente os bens dominicais podem ser vendidos pelo poder público. Para um bem de uso comum ou especial ser vendido, ele precisa antes passar por um processo de desafetação, ou seja, perder a sua finalidade pública, para só então poder ser alienado. Muito bem. Além de serem públicos ou privados, os bens têm outras classificações, que olham para a natureza e a mobilidade deles. A distinção mais clássica é entre bens imóveis e bens móveis. Imóveis são o solo e tudo que se gruda nele, de forma natural ou artificial. Móveis são aqueles que podem ser transportados sem perder sua essência. Parece básico, né? Mas as regras para vender, dar em garantia, tudo isso muda radicalmente se o bem é móvel ou imóvel. Os bens também podem ser corpóreos, aqueles que têm existência material, que a gente pode tocar, como um carro. Ou podem ser incorpóreos, que têm uma existência abstrata, mas com valor econômico, como os direitos autorais de uma música ou as ações de uma empresa.
Continuando com as classificações, agora vamos ver como os bens são divididos pela forma como a gente usa eles e como eles se relacionam entre si. Olha só, aqui temos 4 conceitos que caem bastante em prova. Bens fungíveis são os que podem ser substituídos por outros iguais, como dinheiro. Os infungíveis são únicos, não dá para substituir, como uma obra de arte específica. Já os bens consumíveis são aqueles que acabam no primeiro uso, tipo comida. E os inconsumíveis são os que aguentam o tranco, permitem o uso contínuo. Outra distinção fundamental é se um bem é divisível ou indivisível. A regra é simples. Se ao dividir o bem ele perde sua substância ou seu valor, ele é indivisível. Um carro, por exemplo, é indivisível por natureza. E essa característica pode vir da própria natureza do bem, de uma lei ou até de um contrato. E para fechar essa parte, temos os bens singulares e os coletivos. Singular é um bem considerado sozinho, como um livro. Já os coletivos formam uma universalidade. É um conjunto de bens que tem uma destinação única, como uma biblioteca, que é o conjunto de livros, ou um rebanho de ovelhas. Chegando na reta final da nossa revisão, vamos analisar uma relação que é fundamental no direito civil: a dependência entre um bem principal e seus acessórios. A regra que manda aqui é o princípio da gravitação jurídica. O nome é complicado, mas a ideia é bem simples. O acessório segue o principal. Onde o bem principal for, o acessório vai atrás. Se o principal for vendido, o acessório vai junto, a não ser que as partes combinem algo diferente. E é aqui que mora a grande pegadinha: a diferença entre acessórios e pertences. Os acessórios, como os frutos e as benfeitorias, dependem do bem principal e seguem o destino dele. Já as pertences são bens autônomos, que só servem para o uso ou embelezamento do principal, como os móveis de uma casa ou o trator de uma fazenda. E a regra é: por padrão, as pertences não seguem o destino do bem principal. Essa regra não é da boca para fora. Ela está escrita no artigo 94 do Código Civil. Ele diz que os negócios sobre o bem principal não incluem as pertenças, a não ser, claro, que a lei, o contrato ou as circunstâncias do caso digam o contrário. Esse é um ponto muito cobrado em qualquer avaliação. Isso tudo nos leva a uma questão bem prática. Ao vender um imóvel, o que está incluído no pacote e o que precisa ser negociado por fora? As benfeitorias, que são acessórios, vão junto. Mas e as pertenças, como os móveis e eletrodomésticos? Essas exigem uma negociação explícita para serem transferidas. Entender isso é aplicar na prática tudo o que a gente acabou de revisar.